Rússia toma bases militares na Crimeia e o governo ucraniano dá ultimato pela libertação dos prisioneiros feitos reféns. A invasão russa na Ucrânia completou 500 dias neste sábado. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Что бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, что ответ России будет незамедлительным. Enquanto a Rússia, que todos conhecemos, se estende por vastas terras, da Europa ao Oriente Médio e por toda a Ásia, compartilhando fronteiras com países notáveis, há um lado da Rússia menos explorado. Oculto em suas próprias repúblicas autônomas. São 22 dessas repúblicas, verdadeiros países dentro do país, cada um com sua língua oficial, constituição e controle sobre recursos naturais. Essas repúblicas oferecem uma visão única e diversificada da Rússia, muito além do estereótipo que muitas vezes percebemos. Elas têm suas culturas distintas e fascinantes, um mosaico de tradições que, infelizmente, está lentamente desaparecendo. As razões por trás desse fenômeno complexo eu vou te contar a partir de agora. Mas ao invés de abordar todas as 22 repúblicas de uma vez, vamos explorar algumas das mais intrigantes, começando pela Crimeia, uma república russa com um status internacionalmente disputado. Em 2014, após a Revolução Ucraniana que destituiu o presidente Viktor Yanukovych, a Rússia anexou a Crimeia, desencadeando um conflito que envolveu forças separatistas, pró-russas e militares russos. Essa região, marcada por sua história turbulenta, é um exemplo fascinante das complexidades geopolíticas que moldam as repúblicas russas. O controverso referendo realizado em toda a Crimeia, considerado ilegal pelas constituições ucraniana e crimeana, abordou a questão crucial da reunificação com a Rússia, apresentando oficialmente mais de 90% de apoio. No entanto, a votação foi marcada por boicotes de muitos leais à Ucrânia, sendo declarada ilegítima por governos ocidentais e pela ONU. Apesar das controvérsias, a Rússia formalmente anexou a Crimeia em 18 de março de 2014, incorporando a República da Crimeia e a cidade federal de Sebastopol com as posições de sujeitos federais da Rússia número 84 e 85. Após esses eventos, a Ucrânia tomou a decisão de cortar o canal da Crimeia do Norte, que anteriormente fornecia 85% da água potável da Crimeia. Essa medida resultou em uma drástica redução na área cultivada na região, passando de 130 mil quilômetros em 2000 e para apenas 14 mil em 2017. A história complexa da Crimeia, aliada ao seu status altamente disputado, torna essa região de interesse particular, não apenas politicamente, mas também em termos de impacto ambiental e agrícola. A Crimeia é uma região singular, geograficamente conectada à Ucrânia apenas pelo Estreito Istmo de Perekop, uma faixa de terra estreita com apenas 5 quilômetros de largura, quase transformando-a em uma ilha. Além disso, a Crimeia é caracterizada por suas majestosas montanhas e clima subtropical, elementos muitas vezes inesperados ao se pensar na Rússia. Destaca-se também a presença dos tártaros da Crimeia, uma minoria étnica predominantemente muçulmana, que representava cerca de 10% da população em 2014. Essa comunidade tem raízes profundas, remontando ao final da Idade Média, contribuindo para a diversidade cultural da região. Os tártaros da Crimeia, porém, enfrentaram uma dura realidade quando foram expulsos à força para a Ásia Central pelo governo de Joseph Stalin, como forma de punição coletiva. Após a dissolução da União Soviética, os tártaros da Crimeia começaram a retornar à região. Atualmente, a composição demográfica apresenta 16% da população como ucraniana e 68% como russa. Voltando à questão do clima, talvez seja interessante explorar uma república com características mais alinhadas às nossas expectativas tradicionais da Rússia. Neste modelo, as cidades que mais carregam esse prêmio de lugares mais frios do mundo são Yakutia ou Sakha. Trata-se da maior entidade política do mundo, que não é uma nação soberana. Se considerada como um país, Yakutia ocuparia a 8ª posição, ficando entre Argentina e Índia em termos de extensão territorial.
A população é diversificada, sendo predominantemente composta pelos iakuts, representando cerca de 50%, seguidos por 38% de russos e diversas outras minorias. Essa região tem 2 línguas oficiais, russo e iakuti, sendo que este último é falado por aproximadamente 40% da população e pertence à família de línguas turcas. Os iakuts são notáveis por serem o grupo mais semelhante ao leste asiático em toda a Rússia. Suas tradições incluem vestimentas coloridas, uma culinária única e vibrantes festivais de verão. Destaco o Isyak, um evento significativo em que famílias se reúnem para desfrutar de panquecas, carne de cavalo, peixe seco ou frito, e kumis, uma bebida fermentada feita a partir do leite de égua. A capital de Iacútia é a gélida Yakutsk, considerada a cidade mais fria do mundo, com uma temperatura média de 8 graus Celsius negativos e mínimas que podem atingir até 38 graus Celsius negativos em janeiro. Além do clima extremo, a cidade é construída sobre permafrost contínuo e é famosa por abrigar minas de diamantes, como a mina de diamantes de Mirny, a segunda maior escavação artificial do mundo, embora tenha sido desativada após uma inundação em 2017. Yakutia não se destaca apenas pelo clima frio e festivais vibrantes, mas também pelas suas ricas reservas de diamantes. Bashkortostan, por sua vez, é outra república intrigante, com uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, tornando-a a mais populosa entre as repúblicas russas. Situada nas proximidades do Cazaquistão, Bashkortostan apresenta uma geografia impressionante, composta por 27 lagos, 13 mil rios e diversas montanhas. A composição étnica abrange 30% de bashkiris, 36% de russos, 25% de túrtaros e 9% de várias outras minorias. Bashkortostan é reconhecida por sua rica cultura e história, especialmente em torno da dança, música e dos festivais folclóricos anuais. A cidade capital está localizada onde cerca de 1/4 da população vive, e é onde você encontrará as maiores refinarias de petróleo da Rússia. Falando em religião, não podemos deixar de destacar a república mais diversificada da Rússia, Daguestão. Esta república está localizada ao norte do Azerbaijão, com uma costa no Mar Cáspio. Daguestão abriga mais de 30 grupos étnicos e 81 nacionalidades, sendo considerada uma das repúblicas mais linguisticamente e etnicamente diversas da Rússia. Embora seja etnicamente diversificada, Daguestão não é tão diversificada em termos de religião, já que 83% da população segue a mesma religião, que não é o cristianismo ortodoxo predominante no resto da Rússia. Em vez disso, as pessoas de Daguestão seguem o Islã, o que pode ser atribuído à localização geográfica da região e sua proximidade com o Oriente Médio. Daguestão é uma região relativamente quente, com uma temperatura média de 26 graus em julho. Agora, movendo-nos para outras repúblicas exóticas da Rússia, temos aquelas localizadas ao longo da extensa costa do Mar Negro. O que é fascinante nesta região é que é possível cultivar chá aqui, e isso é muito surpreendente. Esta região é rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural, ouro, prata, tungstênio e ferro. No entanto, apesar desses recursos, ainda é uma das partes mais pobres da Rússia, com um per capita de cerca de $38 mil americanos. Este é um padrão observado em muitas repúblicas russas, onde, apesar de terem acesso a recursos naturais valiosos, a geração de riqueza não corresponde ao esperado. A centralização do poder na Rússia começou há 2 décadas, com a eleição de Vladimir Putin em 26 de março de 2000. Este foi o início de um período de extensas reformas para centralizar a autoridade no governo federal e alinhar todas as leis das repúblicas com a Constituição russa. Putin estabeleceu distritos federais para exercer controle federal sobre as repúblicas. Ao longo dos anos, houve uma perda gradual de autonomia para o governo federal. Em junho de 2018, uma lei foi aprovada que elevou o status do idioma russo à custa de outros idiomas oficiais nas repúblicas. Tudo isso sugere uma determinação de Putin em eliminar completamente as repúblicas, suas culturas e línguas, para obter controle total sobre toda a Rússia. Diante dessa situação, as repúblicas podem não sobreviver por muito mais tempo.
Devido à sua localização geográfica única, sua extensão territorial abrange uma variedade de climas e paisagens, desde as vastas estepes da Sibéria até as florestas densas da taiga e as majestosas montanhas do Cáucaso. Em algumas cidades mais frias, o clima extremo pode chegar até 50 graus negativos. E em outras partes, as temperaturas podem atingir 30 graus positivos. O país conta com uma população extremamente grande, contabilizando 144 milhões de habitantes. Sua densidade populacional varia significativamente em todo o país, sendo as áreas urbanas as mais povoadas, com destaques para a capital Moscou e a cidade de São Petersburgo. Mas ao voltarmos no passado, talvez não pensaríamos que um dia algumas tribos eslavas se uniriam e se tornaria um dos países mais fortes da Europa. Tudo começou com tribos eslavas, vivendo em aldeias e lutando uns contra os outros, até que no século IX, uma cidade chamada Kiev se tornou o centro de um poderoso estado conhecido como a Rússia de Kiev, onde essas tribos começaram a aprender com os bizantinos, onde trocaram ideias e adotaram o cristianismo ortodoxo como sua principal crença religiosa. Foi um período de renovação, crescimento cultural e religioso. No século XIII, a Rússia testemunhou a chegada dos mongóis, liderados pela Horda de Ouro, sob o comando de Genghis Khan e seus sucessores. Essa invasão marcou um período desafiador na história russa, pois os mongóis impuseram seu domínio sobre o território russo. Foi uma época de dificuldades para os russos, que passaram a enfrentar a opressão e a exploração mongol. No entanto, apesar das adversidades, a Rússia não se rendeu e resistiu ao domínio mongol. Com o tempo, a Rússia começou a se recuperar gradualmente desse período sombrio. Essa recuperação não aconteceu de forma imediata, mas através de um longo processo de resistência, adaptação e desenvolvimento. A resistência russa desempenhou um papel fundamental nesse processo, permitindo que o país recuperasse gradualmente sua independência e autonomia. Eventualmente, a Rússia emergiu desse período de dominação mongol e começou a trilhar o caminho em direção à construção de seu próprio estado e identidade, marcando um importante capítulo em sua história. No século XVIII, um dos governantes mais notáveis da Rússia, Pedro o Grande, desempenhou um papel fundamental na transformação do país. Sua liderança visionária e reformista marcou uma era de modernização significativa na Rússia. Uma das realizações mais emblemáticas de Pedro foi a construção da deslumbrante cidade de São Petersburgo, que se tornaria um importante centro cultural e político na Rússia. Além disso, Pedro o Grande expandiu consideravelmente as fronteiras do país. Sua política externa agressiva e diplomacia habilidosa levaram a Rússia a conquistar territórios adicionais, consolidando seu status como uma potência europeia. A expansão territorial não apenas aumentou a influência da Rússia na cena internacional, mas também enriqueceu o país com recursos naturais e novas oportunidades econômicas. Sob o reinado de Pedro, a Rússia experimentou uma série de reformas, incluindo mudanças na administração, educação e militar. Essas transformações modernizaram o Estado russo e o colocaram em um caminho de desenvolvimento acelerado, e a transformou em uma potência europeia relevante. No século XIX, a Rússia experimentou uma série de eventos significativos que tiveram um impacto duradouro em sua história. Uma das mais notáveis foi a invasão de Napoleão no início do século, durante as Guerras Napoleônicas. A campanha russa de 1812 provou ser um desastre para Napoleão e suas forças. As condições climáticas severas, a vastidão do território russo e a tática de recuo adotada pelo exército russo, conhecida como Terra Arrasada, enfraqueceram drasticamente as forças francesas. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, encontrou a cidade abandonada e incendiada pelos russos. A falta de suprimentos e o início do rigoroso inverno russo levaram a uma retirada desastrosa das forças francesas. Essas condições e a habilidade do exército russo fizeram com que a Rússia ganhasse a guerra de forma estratégica. Apesar de ter vencido a guerra externa, no século XIX, a Rússia começou a enfrentar crescentes tensões internas, pois os cidadãos estavam descontentes com o regime político do país.
Essas tensões culminaram em revoltas significativas, como a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917. A Revolução de 1905 foi uma manifestação de insatisfação popular com as condições de vida e o regime autocrático do czar Nicolau II. Embora não tenha resultado em uma mudança de regime significativa na época, ela sinalizou o crescente desejo de reformas políticas e sociais na Rússia. A Revolução de 1917, por outro lado, foi um evento verdadeiramente transformador que levou à derrubada do czar Nicolau II e ao estabelecimento de um governo liderado pelos bolcheviques, que por sua vez eram liderados por Vladimir Lenin. Essa revolução teve repercussões globais e marcou o início do regime comunista na Rússia, que mais tarde se tornaria a União Soviética. A importância de Lenin para a Rússia foi tão grande e significativa para sua história que até os dias de hoje o seu corpo está preservado em seu mausoléu na Rússia, sob o atual governo de Vladimir Putin, gerando controvérsias no país há quase um século. De acordo com as fontes históricas que temos, Lenin teve 3 derrames e, após entrar em um lento estado de coma, faleceu. Ele seria enterrado prontamente, já que havia afirmado em vida que não gostaria que seu corpo fosse preservado para a eternidade. Mas parece que seus planos foram interrompidos, pois os soviéticos decidiram preservá-lo. Atualmente, seu corpo é mantido em um mausoléu de madeira, erguido nas proximidades da Praça Vermelha, onde ele é conservado por especialistas que o mantêm embalsamado e com praticamente a mesma expressão. De acordo com algumas fontes disponíveis na internet, são gastos 173 mil euros por ano, o equivalente a R$1 milhão para manter o corpo do comunista em perfeito estado. Durante a crise global de 2020, alguns líderes russos como Vladimir Zhirinovsky cogitaram a possibilidade de vender o corpo mumificado de Lenin para se desfazer dos gastos e investir o dinheiro em outros setores. De acordo com ele, existem compradores interessados de outros países comunistas como a China e o Vietnã, e poderiam vendê-lo por alguns milhares de dólares. Mas parece que a ideia não deu muito certo, pois o presidente Vladimir Putin prefere manter o corpo do comunista em seu poder. Ainda sobre a história da Rússia, é importante mencionar que a queda da União Soviética ocorreu em 1991, pondo fim ao maior estado comunista do mundo. Durante esse período, havia crescentes tensões políticas, econômicas e étnicas. A economia centralizada estava em crise, levando à escassez de produtos básicos. Além disso, muitos grupos étnicos diferentes desejavam mais autonomia ou independência, o que levou a muitos conflitos. As reformas aplicadas pelo atual líder Mikhail Gorbachev para restabelecer a União Soviética não deram certo. Após esses eventos, várias repúblicas soviéticas, uma por uma, começaram a declarar sua independência da União Soviética. A Rússia, liderada por Boris Yeltsin, desempenhou um papel crucial nesse processo. Logo, a União Soviética deixou de existir, e as repúblicas que a compunham tornaram-se independentes. Nos dias atuais, a Rússia é um país com muitos aspectos e características diferentes, que a tornam única e desafiadora de entender completamente. O governo se opõe a cessar fogo contra a vizinha Ucrânia e sofre pressões externas para entrar em um acordo, mas permanece firme em suas decisões. Há muitos outros aspectos importantes sobre a Rússia que não mencionamos neste vídeo, mas que poderemos trazer em vídeos futuros aqui no canal. Então, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo sobre as suas impressões da Rússia. Irei deixar o nosso vídeo sobre a atual Ucrânia na tela final, para aqueles que ainda não assistiram. Um grande abraço e eu te vejo em breve.